Saudações a todos. Então, continuando o nosso projeto Entre Palavras, a categoria de hoje é a escatologia. Nós já trabalhamos um pouco na introdução à história do pensamento jurídico, a relação entre algumas filosofias da história e as escatologias. Então eu selecionei dois verbetes, um do Giovanni Reale e outro do Ferrater Mora, para a gente poder visualizar duas concepções, uma centrada na filosofia antiga e outra mais na leitura contemporânea sobre a escatologia. E obviamente não inclui todas as concepções, em especial porque, por exemplo, as posições da tradição, por exemplo, como Karl Popper lê a miséria do historicismo, ou mesmo como o Odo Marquardt lê a filosofia da história, numa certa crítica a essa escolha de absolutos e uma posição que é, de certa forma, escatológica, não está presente aqui. Então, vamos ao verbete do Giovanni Reale. Escatologia é um termo moderno criado que deriva de eschaton, último, e logos, doutrina, que designa a doutrina dos destinos últimos do homem e de sua sorte no além. Na concepção escatológica dos gregos, podemos distinguir ao menos 4 grandes momentos. O primeiro é constituído pela escatologia homérica, no qual a imortalidade da alma é um conceito ainda desconhecido. O que fica do homem após a morte é apenas o seu fantasma, sem conhecimento, larva vã sem consciência, e, portanto, num certo sentido, a negação do eu. Por conseguinte, para o homem homérico não podem existir penas e castigos no além. Segundo sentido. O segundo é constituído pela concepção órfica, a qual, com as novas concepções da alma e demônio, da culpa originária, da necessidade da expiação, e, enfim, do prêmio e do castigo no além, leva a cabo uma revolução de incalculável alcance. Grande parte do pensamento grego posterior ficará marcado por esta concepção. E aí vai ter algumas referências que ele faz, vídeo volume 1, apêndice. Terceiro sentido. O terceiro momento é constituído pela reelaboração filosófica da mensagem órfica que vai de Pitágoras a Empédocles e a Platão. Este último apresenta as perspectivas escatológicas mais complexas, de excepcional riqueza. Platão, ao expor suas doutrinas escatológicas, utiliza-se dos progressos da segunda navegação, servindo-se sabiamente do logos e do mito. Depois de Platão, a problemática escatológica retorna à plena atualidade somente na era imperial, com a elaboração de novos elementos provenientes do sincretismo religioso da época. Por exemplo, a problemática do okema, veículo. Nessa fase, as temáticas da processão, do êxtase, das virtudes teúrgicas, oferecem uma nova perspectiva às velhas doutrinas escatológicas. Veja-se também a posição do hermetismo, do qual falamos no volume 7º. Quarto sentido. A quarta posição é a dos estoicos, que é inteiramente sui generis. Falamos a respeito em volume 6º. A característica peculiar dessa escatologia é sustentar que as almas perduram por longo tempo depois da morte, mas não para sempre. No máximo, como a dos sábios, até a próxima conflagração. Nesse esquema, não levamos em conta os que negam a imortalidade da alma ou deixam a questão suspensa para uma vez que tais posições eliminam o problema escatológico. CF, imortalidade. Então, outro verbete. E pega o verbete do Ferrater Mora, que é um dicionário bem mais longo, são 4 volumes. E aí ele coloca algumas questões interessantes. Então, como eu vou estar traduzindo direto do espanhol, pode ser que fique lento em alguma questão. A escatologia trata do que é posterior ou último, escatos.
O escatológico se refere à vinda ultratúmulo, ou às chamadas postimerias. Se qualifica a si mesmo de escatológico o que se concerne a toda fase última, seja do mundo ou da espécie humana, ou ambos. As reflexões escatológicas têm um forte sentido religioso em autores como Chestov e Berdiev. O último utilizou a expressão metafísica escatológica. Podem ter um sentido não estritamente religioso quando tratam de confinar-se ao fim do mundo. Ele pode entender-se em um sentido apenas físico, mas o componente especulativo das reflexões concernentes a coisas últimas irá normalmente ligado a pressupostos de caráter religioso. Podem chamar-se escatológicas as considerações relativas ao que Julián Marías designou como ultimidades, especificamente ultimidade da vida humana. Neste último caso, ademais, se emprega o próprio termo último, escatos. A escatologia é então uma ultimologia. Ok? Então, essas seriam duas acepções possíveis da escatologia numa visão mais tradicional. Perfeito? Até breve, então.